tarde a todos. Hoje teremos mais um IEP Talks da Câmara Técnica de Engenharia Eletrônica, TI e Ciência dos Dados. Hoje com a presença do Alexandre Martinez, que é um especialista em TI há mais de 25 anos. Hoje ele trabalha, é vice-presidente da empresa Mandic, uma empresa bastante famosa na área de TI, e fará uma apresentação sobre Cloud Computing. Alexandre, a palavra está contigo. Boa palestra. Obrigado, Cláudio. Um prazer estar aqui. Eu queria agradecer aqui pelo convite. O tema de cloud é um tema bastante amplo, é um tema moderno e que está na pauta não só das pessoas como não só das empresas como das pessoas também. E a apresentação fala um pouco sobre isso, né? Então eu vou saltar aqui o slide aqui da apresentação que você já fez. Então, quando a gente fala de cloud, é um tema que, pensando ou não, né, quase todos nós aqui já temos contato no dia a dia. Então, seja através o uso de um aplicativo para assistir vídeo, como a Netflix, né, ou na pandemia agora foi ressaltado aí, né, a solicitação de comida em casa via iFood. Né? Aqui nós estamos conversando através de uma plataforma Zoom. Né? Todas essas plataformas são alavancadas pelo uso da cloud. E não só nos aplicativos, mas também várias empresas que utilizam do poder de uso da cloud para alavancar seus negócios e alavancar novas formas de se conectar com seus clientes e consumidores. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Quando a gente fala o processo de transformação que a Natura sofreu e vem sofrendo nos últimos anos, o Burger King, como diversos varejos alimentícios durante a pandemia, né? Teve que se reinventar e de um dia para o outro não tinha cliente no seu maior meio de obtenção de receita, que é a loja física, né? E negócios alavancados aqui dentro de empresas com canais digitais. Então, a cloud, de alguma forma, está na vida, já está no dia a dia, integrada aqui com todos nós. Né? Agora, pensando nas empresas, né, quais necessidades todas essas empresas, né, sejam as empresas que já nascem digitais, né, o caso do iFood, o caso do Waze, do Netflix, sejam empresas que vêm de segmentos mais tradicionais, né, como os exemplos ali, a Natura, Ipiranga, né, o Burger King. Quais são as necessidades que essas empresas têm, principalmente no momento atual? Né? Todas elas precisam de agilidade no negócio, precisam de flexibilidade, tanto na tecnologia e no uso da tecnologia, como no negócio em si. Precisam de escalabilidade, né? E tudo isso combinado com o alto consumo de dados. Nós estamos na era do dado. Então, a utilização de todo aquele conhecimento que é extraído dos relacionamentos, do engajamento com os clientes, com os consumidores, traz uma matéria-prima muito forte para que as empresas trabalhem. Então, a combinação disso daqui, né, a combinação desses fatores, é o principal alavancador de cloud, tanto do ponto de vista do uso, como também do benefício que ela entrega. Né? Eu listei aqui alguns benefícios que a gente vê nas empresas hoje. Então, a criação de novos canais de relacionamento, como o caso do Burger King e outros varejos alimentícios, que de um dia para o outro saem da loja física e vão para o delivery ou para o drive-thru, né? E utilizando ali de aplicativos para facilitar o engajamento e aumentar a fidelidade nesse momento com os clientes, escalabilidade em momentos de pico de consumo,
Isso é muito comum para os portais eletrônicos, para o comércio eletrônico. Então, pegar casos como Black Friday, quer dizer, o negócio ele vem trabalhando num determinado volume por um tempo, e aí, em determinadas datas, em determinados momentos, ele escala e precisa de um alto pico de processamento para funcionar. Seja no contingenciamento, esse daqui é um exemplo moderno, esse contingenciamento em situações de emergência, a pandemia é um exemplo, mas tem inúmeros, né? Um momento em que há um desastre no ambiente da empresa e a infraestrutura precisa estar preparada para que o negócio continue funcionando. O grande uso aqui, o item 5, o tratamento de grandes volumes de dados. Muitos dos negócios que a gente vê de tecnologia hoje, na verdade, são negócios de dados. Quando a gente fala das startups, sejam elas fintechs, foodtechs, legal techs, o que essas empresas acabam tendo de diferencial é o grande volume de dados que elas têm e a capacidade de processamento disso. Numa estrutura tradicional, isso daqui custaria, em muitos casos, um investimento maior do que a empresa tem capacidade de fazer em função de ter que estar preparada para o pico a todo momento. E benefícios, eu acabei deixando aqui por último, mas são benefícios que, na verdade, as empresas, quando falam em cloud, a gente normalmente pensa nesses benefícios primeiro, que é aumentar a eficiência operacional. A gente fala em cloud, normalmente pensa em custo e redução de custo e acelerar processos de inovação. Tudo isso daqui, a gente fazendo aqui como uma introdução, e eu falei bastante de cloud, mas, afinal de contas, o que é a cloud, o que é a computação em nuvem, que habilita tudo isso? Na verdade, a computação em nuvem é a capacidade de entregar recursos de TI sob demanda. Esse conceito é importante, é sob demanda, por meio da internet, com uma definição de pagamento conforme o uso. Então, isso daqui é o que define a computação em nuvem. É você ter disponível, via internet, com facilidade de acesso, recursos de tecnologia que antes estariam disponíveis somente com uma infraestrutura própria e pelos quais você paga conforme a utilização e somente conforme a utilização. Então, isso daqui é o que transforma o jogo. Ao invés de eu comprar, de eu ter o custo tradicionalmente teria um data center, teria um ambiente com uma infraestrutura própria, mantida, onde eu tenho que me preocupar com a evolução tecnológica, com a atualização do ambiente, com todas essas questões que normalmente a gente tem na gestão de tecnologia, segurança, confiabilidade, disponibilidade, isso tudo está garantido pelo provedor de nuvem, E além disso, como a gente vê, eu falo um pouco mais à frente isso, os provedores de nuvem passaram, a nuvem começou como sendo puramente a oferta de infraestrutura e foi evoluindo, e hoje a gente tem uma camada muito ampla, se pensar aqui entre os principais provedores de computação em nuvem, como a AWS, a Microsoft com Azure, a Google, todos esses provedores hoje disponibilizam, em geral, mais de 100 serviços que são passíveis de serem executados neste mesmo formato, com o mesmo conceito de pagamento pelo uso através da internet. Serviços que vão desde a própria computação, que é o básico, disponibilização de servidores, de capacidade de processamento, storage, que está lá na base, até serviços mais avançados como segurança, bancos de dados, capacidade de processamento de dados, serviços de inteligência artificial e machine learning, todos disponíveis e com fácil integração com
aplicações que a gente esteja desenvolvendo no nosso ambiente. Isso quer dizer que a gente reduz o custo total, quando a gente considera tudo que está envolvido dentro da infraestrutura, mas principalmente, né, a questão da aceleração para que a gente tenha o desenvolvimento desses novos canais ou de novas formas ou de novas aplicações, né? A nuvem, ela é ofertada, ela está dentro de um contexto, e assim, quando a gente fala de empresas que nascem já digitais, vamos assumir que as empresas que já nascem digitais, elas já nascem baseadas em nuvem, mas não é a realidade da grande maioria das empresas que estão já no mercado e que já contam com alguma infraestrutura de tecnologia dentro dos seus ambientes. Então, a nuvem ela pode ser ela pode ser implantada, né, ofertada em 3 diferentes modelos, que eu vou citar aqui, que é a cloud pública ou a cloud privada, né? Cloud pública é o conceito de quando você tem um provedor que está oferecendo esse ambiente e você consegue acessar e contratar a qualquer momento via internet, com pagamento facilitado, inclusive com cartão de crédito, e você dispõe daquele recurso imediatamente, né? Ela tem uma escala, uma capacidade de escala diferenciada. A nuvem privada é uma nuvem que normalmente é provida por outro tipo de empresa que tem um ambiente mais específico, com todos os benefícios da nuvem, e que você passa muitas vezes por um processo de contratação e você precisa entender que tipo de serviço vai contratar. E o híbrido é a combinação desses 2 ambientes, quando você vai combinar ali o melhor, né, a melhor utilização entre o que está na nuvem pública e o que está na nuvem privada. O que eu mostro aqui é que, além disso, né, considerando que a grande maioria das empresas que não nascem já no mundo digital tem suas infraestruturas já implantadas, há que se considerar que tem um ambiente já existente, né, nós chamamos esse ambiente de on-premise, porque ele está dentro da instalação da empresa, e que hoje você já tem serviços, já tem aplicações, já tem ofertas dentro da empresa que são baseadas nessa infraestrutura. Então, embora a nuvem seja ofertada em 3 possibilidades, em 3 modelos, as empresas hoje têm que combinar o que a gente chama aqui de TI híbrida, que é combinar essa integração entre o ambiente que está dentro de casa, aquilo que é melhor ser trabalhado com uma nuvem pública, aquilo que é melhor ser trabalhado com uma nuvem privada e aquilo que você pode tirar o melhor benefício, que é a cloud híbrida. No final, a combinação disso tudo aqui é o grande segredo para as empresas. Então, essa é uma escolha individual. Não tem uma fórmula, não tem um modelo, tem que ter uma análise. Para cada empresa tem uma combinação diferente para isso. Também, quando a gente fala de nuvens, né, a Mandic é uma empresa especializada em nuvem e a gente tem muitas conversas sobre isso. E quando a gente conversa sobre nuvem, normalmente perguntam se 100% do ambiente da empresa é migrado para a nuvem, né? A gente entende que não. Tem cargas de trabalho, tem aplicações que ficam dentro de casa e deveriam continuar dentro de casa. E, eventualmente, com o tempo, elas deixam de existir, né? Eventualmente, elas mudam a sua necessidade muda e ela é incorporada em outro lugar, mas a gente entende que tem componentes em cada negócio que podem acabar ficando dentro de casa. É o caso, por exemplo, empresas que tenham infraestrutura de telecomunicação como sendo o seu negócio, tem uma parte do seu ambiente que sempre depende ali da conexão física dentro do seu ambiente próprio. Então, por isso que a gente entende que cada empresa tem uma diferente escala para a adoção de nuvem.
E a gente fala, então, né, com essa análise, né, a gente pode sair desde empresas, né, o negócio, a gente chama essas etapas todas aqui de jornada para a nuvem, que é quando eu saio do ambiente totalmente não nuvem, ou seja, um ambiente totalmente dentro de casa, para um ambiente 100% na nuvem, e qualquer sabor entre eles. Então, a gente ajuda aqui as empresas, e cada empresa deveria olhar para o seu ambiente nesse formato, que é entender o que eu tenho dentro de casa hoje, quais são as minhas aplicações, o que é esperado que seja disponibilizado para os meus clientes ou até para o meu cliente interno, e onde é o melhor ambiente para armazenar essas cargas de trabalho, essas aplicações, e qual é a melhor combinação entre elas. O conceito de cloud privada e cloud pública vai impactar nisso. Tem empresas que decidirão que dentro da sua jornada ainda não tem a maturidade necessária dentro do seu ambiente para partir para a nuvem pública, então ela faz um passo intermediário e vai entrando com a nuvem privada, se familiarizando com o conceito de nuvem, e aí depois ela vai evoluindo para a nuvem pública. Outras empresas já estão no ambiente de nuvem pública e vão decidir por combinar diferentes nuvens. A gente chama isso de multi-cloud, quando a empresa acaba adotando, por exemplo, contratando serviços da AWS e contratando outros serviços da Azure e outros serviços do Google. Então, isso daí chama multi-cloud. E a ideia é que a cada evolução, a cada passo que a empresa dá, ela utiliza melhor os benefícios que tem em cada um desses ambientes. Normalmente, quando a gente começa a falar dessa jornada, as empresas começam pensando em economia de custo. Esse é o mais comum. Quando a gente fala de nuvem nas empresas, fala assim, eu vou migrar para a nuvem porque tem uma redução de custo. Mas, na verdade, o benefício ele vem ele vem acompanhando essa jornada em diferentes áreas, principalmente quando a gente olha para o pessoal de tecnologia, para as pessoas do time de TI. A gente fala muito dessa questão de produtividade de pessoal, a gestão do ambiente fica simplificada, os processos que estão envolvidos na gestão de ambientes com nuvem também são simplificados, a forma de integração ela é mais natural, então o que a gente normalmente demoraria muito mais tempo fazendo no ambiente de infraestrutura tradicional passa a ser realizado de uma forma mais simples. Então, a produtividade, o ganho de produtividade, quando o ambiente de nuvem começa a evoluir dentro da empresa, é crescente. Também a gente fala muito sobre a questão da resiliência operacional. Isso, para cada negócio, tem uma importância diferente, mas quando a gente pensa na indisponibilidade ou nos riscos potenciais de uma infraestrutura tradicional versus a infraestrutura de nuvem, a possibilidade, o risco de ter uma indisponibilidade fica muito reduzido no ambiente de nuvem. É pensar que a maior parte dos ambientes que são disponibilizados pelos provedores de nuvem tem disponibilidade muito próxima a 100%. Né? São pouquíssimos momentos de indisponibilidade. Isso faz uma diferença enorme. Imagine um varejo que tem o seu ambiente de vendas ali, os pontos de venda conectados em infraestrutura disponível todo o tempo. Você não tem um caixa fora do ar porque o sistema está indisponível. Né? E tantos outros exemplos que a gente pode pensar aqui em que a disponibilidade é um diferencial. Né? Então, a gente fala aqui na parte de resiliência operacional, a gente está falando de segurança, de confiabilidade do ambiente, de disponibilidade, né?
e de eficiência operacional, né? Um ambiente que funciona como é esperado, porque ele foi construído com as técnicas para isso e é replicável em todo o seu ambiente. E agilidade de negócios. Esse aqui é um dos principais benefícios de ambientes de nuvem. Uma vez que você tem uma migração para o ambiente de nuvem, algumas outras coisas também acabam acontecendo e mudando dentro da estrutura de TI. Um dos aspectos importantes é o aspecto cultural. E a gente passa a falar em ambientes de DevOps, que combinam o benefício de agilidade entre a área de desenvolvimento e a área de operações, integrando isso em ciclos que funcionam de maneira contínua. Então, a combinação de ambientes com cultura ágil, com cultura DevOps e ambientes de nuvem fazem com que você seja capaz de entregar novidades, novas funcionalidades ou entregas de projetos, novos desenvolvimentos num prazo muito mais curto do que no ambiente tradicional. Dependendo da situação, a gente chega a falar de redução de semanas, né, ou até maior de mês, para horas. Em muitos casos, isso daí passa a ser praticamente imediato. Então, o ciclo completo de novas funcionalidades, ele é muito facilitado também. Esse é um grande benefício do ambiente de nuvem. Então, pensando aqui, né, se perguntar como a gente vai para a nuvem, né? Você vai de uma vez? Se eu quiser sair, tenho uma empresa e quero sair de um ambiente totalmente que eu estou dentro de casa, vou para a nuvem de uma vez? Essa não é a recomendação. Embora os benefícios sejam muitos, né, e fica muito atrativo a gente pensar em ir de uma vez, o recomendado é fazer esse processo de transição em etapas. Então, a gente começa com ambientes, como tem uma mudança cultural envolvida, a gente começa com ambientes que não são totalmente produtivos, a gente começa com ambiente de desenvolvimento, de testes, a gente começa com áreas experimentais e a gente vai incluindo ambientes que são importantes, mas não afetam diretamente a operação. Então, pega o ambiente de disaster recovery, o ambiente de backup, a parte de armazenamento de informações de longa duração, e com isso você vai ganhando experiência, vai tendo a vivência, entendendo também o modelo de precificação. O ambiente de nuvem ele tem esse desafio, porque como ele é fácil de ser utilizado e é fácil de integrar, a gente tem a tendência de usar mais também. Então, a questão de observar o custo, ela passa a ser chave dentro do trabalho aqui da equipe de tecnologia, e tem que estar integrado muito também com as áreas de negócios das empresas. Porque uma vez que eu deixo de investir na infraestrutura tradicional, a gente sim teria o desafio do investimento. Na nuvem, eu tenho o desafio de que eu posso crescer e começar a crescer de uma forma em que o custo fique muito alto também. Então, começamos a trabalhar com ambientes menos produtivos, ganhamos a experiência em como gerenciar essa parte do custo e como utilizar os benefícios do Pay as you go, né? E aí eu começo a mover numa segunda onda para ambientes de produção, e aí começo a trazer aplicações que eu tenha dentro da infraestrutura atual. Eu vou falar aqui no próximo slide sobre diferentes formas de fazer a migração de aplicações e diferentes momentos. Mas o mais tradicional nessa fase é a gente olhar o termo aqui para o mundo de nuvem, que é o lift and shift, que é pegar aplicações que estão instaladas e configuradas no ambiente tradicional e portá-las diretamente para o mundo da nuvem. É tirar da infraestrutura tradicional e levar para a nuvem.
Esse é o caminho mais normal, e algumas aplicações isso funciona bem, e você logo passa a ter, com pouca ou nenhum ajuste, você passa a ter os benefícios do ambiente de nuvem. Outro passo importante aqui também, que é coberto aqui nessa segunda onda, é a migração de aplicações que a gente teria no ambiente tradicional por plataformas oferecidas por empresas diretamente na nuvem. Então, isso a gente observa muito em ambientes folha de pagamento, CRM, ferramentas de vendas. Esse ambiente já tem muitas empresas que oferecem esse tipo de serviço como plataforma na nuvem, e ao invés de você manter aquela aplicação que já foi desenvolvida dentro de casa, que teria um custo de adaptação, você pode migrar para uma plataforma que vai ser ofertada na nuvem também. Inclusive, a própria, né, isso está normalmente aí nos primeiros passos também, a própria plataforma de colaboração. Então, vai usar um G Suite, um Office 365, e tudo isso passa a estar disponível sem a utilização da infraestrutura local. E aí, por evolução disso, a gente passa a colocar ambientes novos, né? E a gente usa realmente das novas tecnologias, das tecnologias mais avançadas da nuvem, para desenvolver aplicações nativas na nuvem, e usar benefícios ali que não é portar uma aplicação que existia para a nuvem, e sim desenvolver novos ambientes, desenvolver novas funcionalidades usando recursos nativos de nuvem. Então, ali já tem um nível de maturidade tanto da área de tecnologia como também das áreas de negócio que começam a pensar em como isso poderia ser um diferencial para conectar com os clientes ou com os consumidores. Então, essa daqui é uma jornada simplificada aqui em três ondas. Novamente, isso daqui se adequa à realidade de cada empresa e pode ser formado por pequenos ciclos de nuvem 1, de onda 1, onda 2, onda 3. Ou seja, você vai passando ou por área ou por função dentro da empresa. Algumas empresas acabam criando áreas de transformação digital e que focam somente nisso, e é um ciclo contínuo pensando em como inovar usando ambientes de nuvem. Falei ali, comentei sobre as diferentes formas de fazer a migração de aplicações para a nuvem. Trouxe aqui os 6 R's, que é um conceito aqui da metodologia da AWS, que é falando aqui especificamente sobre migração de aplicações. Então, são seis possibilidades de migração de aplicações quando você está fazendo o ambiente de nuvem. O primeiro aqui, que é reter, quer dizer, mantenha a aplicação onde ela está. Então, você vai fazer essa análise do portfólio de aplicações e avaliar que essa daqui ela continua no ambiente que ela está e não é migrada para a nuvem. Também temos o retire, que é aplicações que a gente, durante o trabalho, durante o processo de análise de migração, foi feita essa análise e é comum encontrar aplicações dentro do ambiente da infraestrutura tradicional que não são mais necessárias. E elas não vão nem ficar no ambiente tradicional, tampouco vão ser migradas pela nuvem, elas simplesmente vão ser aposentadas e, eventualmente, seus dados serão armazenados na nuvem, mas a aplicação em si vai ser aposentada. Algumas aplicações vão ser movimentadas, elas vão sair de um local e vão para outro. Outras aplicações precisam de mudança de plataforma. Elas vão passar aqui por um processo de desenvolvimento para se adequar, elas precisam se adequar para utilizar os recursos de plataforma que estão disponíveis na nuvem. Então, você vai ter um benefício por plugar com funcionalidades que já estão disponíveis na nuvem. Outras aplicações vão ser refactoradas, então vão ser redesenvolvidas, já pensando
no ambiente e nos benefícios do ambiente de nuvem, embora elas não necessariamente utilizem recursos que estão disponíveis ali, elas não é uma mudança de plataforma, mas elas precisam ser adaptadas para funcionar melhor no ambiente de nuvem. E o caso do ser recompradas, que é normalmente esse caso de quando você tem a aplicação e compra, né, ao invés de migrar esta aplicação, você compra um serviço oferecido ou uma plataforma oferecida por alguém que já tem isso disponível no formato de nuvem. Então, esses seriam aqui as 6 possibilidades a se avaliar quando a gente está pensando em migração de aplicações para ambientes de nuvem. E dentro desse trabalho, como a gente pensa que é algo, por um lado é simples, por outro tem uma quantidade grande de possibilidades. Então, o que a gente recomenda é que o processo seja suportado sempre por um parceiro que entende já do ambiente de nuvem. Na Mandic, a gente tem esse modelo de oferta de serviços ajudando os clientes desde o entendimento de qual é o seu momento atual, para saber o que pode ser migrado, o que deve ficar, o que é para ser desenvolvido ou mudança de plataforma. Quer dizer, entender esse caminho, construir, fazer o planejamento da jornada digital, identificar quais são as oportunidades de migração para o ambiente de nuvem, realizar essas migrações e um ponto super importante que é a sustentação. A forma de garantir que aquilo que está sendo migrado para a nuvem vai continuar utilizando das melhores práticas e colhendo os melhores benefícios, tanto em agilidade, flexibilidade, como também de custo, é ter um ambiente de sustentação, é ter gente olhando esse ambiente em tempo integral. Então, o ambiente de sustentação aqui é chave e ele alimenta para que o ciclo continue, identificar novas oportunidades de melhoria e aí iniciar novamente ali o processo. Sempre pensando aqui, nesse caso da sustentação, naqueles fatores que são importantes para a manutenção do negócio, que é a segurança, a confiabilidade, a eficiência, a performance do ambiente, o custo otimizado, né, e a excelência operacional. Então, a ideia de fazer aqui, né, uma apresentação introdutória ao mundo da nuvem, né, são possibilidades infinitas aqui nesse momento, usando, né, a gente vai desde a computação simples até, né, pensando hoje em dia, quem já não conversou aqui com a Siri no iPhone ou eventualmente com a Alexa da Amazon ou quaisquer outros assistentes pessoais, tudo isso é viabilizado pela existência da nuvem, e isso pode estar integrado e cada vez mais estarão integrados nos negócios. A gente já tem ambientes aí de atendimento dentro de empresas totalmente baseadas em inteligência artificial e machine learning, totalmente baseados em nuvem, integrados com dados que são armazenados em grandes volumes e tratados de forma centralizada com tecnologias avançadas aí novas para isso, com metodologias novas também, e com uma infraestrutura resiliente, disponível, segura e com crescimento exponencial ali disponível. Então, esse é o ambiente de nuvem. Tem muito tema para tratar, né, em detalhe e de como utilizar e como obter esses benefícios dentro de cada negócio, mas a ideia aqui foi fazer uma introdução ao assunto e passar aqui pelos principais temas, né? E aí agora deixaria aqui para ver se temos perguntas, tem algum esclarecimento também, comentário. Pois não. Bom, Alexandre, nós temos 2 perguntas no momento. Talvez você possa acessar pela aba Q&A aí e ler as perguntas. A primeira é do J. Kirchner. Ele quer saber, caso haja um rompimento do backbone
e para a comunicação entre o cliente e o provedor, quer dizer, encerra a comunicação. Isso está fora do alcance do provedor. Como se resolve, restabelece essa comunicação em tempo hábil para não prejudicar os negócios? Como é feita a redundância de comunicação? Legal, excelente pergunta. Aliás, esse é um ponto que os provedores sempre deixam muito claro, os provedores de internet deixam muito claro o modelo de responsabilidade compartilhada, que é como se chama, dizendo assim, até onde vai a responsabilidade do provedor e onde entra a responsabilidade do cliente. As implantações que nós fazemos na Mandic, hoje a gente sempre desenha ambientes contingenciados. Então, a gente fala de redundância e de como acessar essa redundância dentro do seu próprio negócio. Então, não tem uma resposta única para essa pergunta. Dependendo de como é a arquitetura atual do cliente, a gente vai ter dois ou mais pontos ali de acesso à infraestrutura do provedor. É importante notar ali que os provedores também eles têm diferentes pontos de acesso e de contato distribuídos dentro do próprio país, entre países. Então, as possibilidades de conexão com os provedores é bastante grande. E aí a gente tem que desenhar isso buscando o melhor formato para conexão e garantia da continuidade. Dependendo do negócio, você vai precisar de uma redundância 100% do tempo. Dependendo do negócio, se você tem uma capacidade de esperar por um tempo, o custo da redundância é menor e aí tem outros formatos para fazer. Mas sempre vai depender ali do negócio e da arquitetura para desenhar o melhor formato de acesso ao ambiente dos provedores de nuvem. Perfeito, Alexandre. Tem a outra o Jorge aqui. Etier, você está vendo aí, né? Ele quer, vendo aqui. se você pode aprofundar um pouco sobre machine learning e o funcionamento na nuvem. Se existe diferenciação em processamento e resposta em relação ao modelo clássico. Servidores internalizados, né? Jorge, sim. Na verdade, principalmente quando a gente considera aqui inteligência artificial e machine learning baseado na nuvem, porque você tem o grande diferencial é que você tem a escalabilidade da nuvem à disposição do serviço e que os serviços foram construídos pelo provedor para funcionar de forma otimizada dentro do seu ambiente. Então, o que quer dizer com isso? Né? Você tem uma escalabilidade em termos de infraestrutura e de capacidade, tem a integração do ambiente, então, se você já tem os dados armazenados, o acesso, a forma de conectar também é facilitado, porque isso já tem ali as APIs e a forma de conectar facilitado. E, em termos de processamento, uma vez que você está usando serviços ali baseados no ambiente do próprio provedor da nuvem, tem uma capacidade de processamento bastante alta. Então, esses, eu diria, os principais ali diferenciais em relação ao ambiente de servidores internalizados. E pensando aqui que também a questão dos recursos, né, e da forma como os recursos já estão criados, desenhados em boa parte, e você, na verdade, o trabalho que você tem é muito mais de como conectar isso com a sua aplicação, com o seu ambiente. E hoje, avançando tanto no caso dos provedores de nuvem, que muitos dos casos de uso que as empresas têm já estão disponíveis dentro do próprio funcionamento do recurso de machine learning e de inteligência artificial. Então, ele te acelera muito em relação a você ter que criar tudo, né, começar do zero dentro do ambiente em casa.
Alexandre, eu teria uma pergunta sobre a segurança e integridade dos dados. Como é que é garantido isso? Legal, Cláudio. Os ambientes, então, isso tem a ver inicialmente com a arquitetura dos provedores para disponibilizar o ambiente de nuvem. Então, cada provedor vai ter ali a sua arquitetura, mas ela vai ser formada por diversos grandes centros espalhados pelo mundo, e eles vão tendo esses grandes centros conforme tem necessidade de grande volume de processamento em cada região. Esses grandes centros, eles são quebrados em diferentes ambientes de acesso, então ele pega o grande e vai compartimentando isso em partes, e cada parte dessa que é disponibilizada, né, e é isso que é disponibilizado para o cliente final ali acessar, ela é totalmente redundante. Então, pensando nos provedores de nuvem, por que a disponibilidade e a confiabilidade é tão alta? Né? Porque o ambiente ele é contingenciado em absolutamente todas as pontas, então tem redundância de comunicação, redundância de acesso, redundância de energia, redundância o ambiente ele é replicado, né? Então dessa forma é muito difícil que haja uma falha com a infraestrutura e com a arquitetura. Dentro daquele modelo de compartilhamento de responsabilidade que eu mencionei anteriormente, eles vão colocar também a questão pelo que o cliente é responsável. Então, o dado que está lá, o provedor nunca acessa o dado em si, ele não consegue ver o dado. Isso é garantido pela arquitetura de segurança, que não há como acessar o dado que está sendo armazenado lá, a não ser que realmente seja o cliente que colocou lá. Então, quer dizer, a manutenção do dado em si, o provedor ele coloca como uma responsabilidade do cliente. O ferramental para isso, os recursos para executar o backup nos seus diferentes formatos, para montar a sua arquitetura de recuperação de desastre, de continuidade de negócios, todos os provedores colocam à disposição do cliente, garantindo que ela vai funcionar. Agora, se a forma como o cliente usa esses recursos, ele coloca muito claramente no modelo de responsabilidade que deve ser controlado pelo cliente. Então, pode acontecer, a gente vê casos, e é por isso que é tão importante, Cláudio, quando ter um parceiro que ajude no processo de desenho dessa arquitetura. Porque a gente vê muitos desses casos em que houve vazamento de dados e que foi armazenado o dado num ambiente de nuvem, mas os mecanismos de proteção disponíveis dentro do provedor não foram utilizados adequadamente e a informação acabou ficando disponível. Né? Com relação à integridade, é a mesma coisa. Armazenei a informação, no entanto, não configurei ali adequadamente os mecanismos de backup e acabei eu mesmo apagando a informação, ou tive um processo que teve uma perda e não consegui recuperar. Então, essa parte é muito do cliente, por isso que é importante sempre ter um especialista ali apoiando no desenho, porque o provedor ele vai dizer, minha infraestrutura estava disponível, o recurso estava disponível, né? Eu tenho aqui todo o ferramental e apoio para isso, né? Mas não foi utilizado da forma adequada, ele não se responsabiliza por isso. Ok, Ah, Alexandre, agradeço muito a tua participação.
Obrigado, eu que agradeço pelo convite, Cláudio, estou à disposição. Quiser aprofundar algum outro tema, estamos aqui sempre à disposição aí para apoiá-los. Acho que cortou o vídeo do De Pauli. Mas a gente já estava encerrando, né? Já está, acho que tem uma dúvida nova aqui. Você quer responder? Fica à vontade. Aqui eu questiono, existe algum caso conhecido de invasão de dados? Não, invasão com as proteções adequadas sendo utilizadas, não. Normalmente, assim, invasão, acesso indevido a dados armazenados em nuvem, a gente tem inúmeros que já foram divulgados, né? Mas sempre dentro deste modelo de responsabilidade compartilhada, né? Identificado alguma falha de configuração do ambiente. Agora, quebra de segurança da nuvem, não tenho conhecimento de nenhum caso em que tenha havido essa quebra. Acho que agora não tem mais perguntas, né, Alexandre? Não. Eu acredito que encerraram as perguntas. Alexandre, mais uma vez, obrigado aí pela... Espera aí, apareceu mais uma aqui. Deixa eu ver. Opa. Tá. É do Kirchner, novamente. Nós temos um tempinho. Ele só agradece, desculpe. Então, mais uma vez, obrigado, Alexandre. Obrigado pelo teu tempo, tua disponibilidade. E lembro a todos que a apresentação é gravada e ela vai constar do acervo do Instituto de Engenharia no YouTube. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado.